A Terra e Marte giram ao redor do Sol, mas com velocidades diferentes. Quando vamos para Marte, a Terra e Marte estão a uma certa distância, mas depois eles se afastam e por isso é preciso esperar uma janela favorável para voltar para Marte. Isso acontece mais ou menos a cada 2 anos, então é preciso passar um bom tempo ao redor de Marte. É complicado, não acho que isso vai acontecer tão cedo. Então, isso significa que é preciso levar em conta o tempo para chegar lá, ou seja, alguns meses. Tem que considerar 2 anos no local para ter uma nova janela. Sim, basicamente nem sempre 2 meses, depende um pouco da distância naquela época, mas vários meses de qualquer forma, vários meses. O que também significa que se acontecer algum imprevisto, algum problema, não dá para enviar socorro antes. Obrigado, absolutamente, absolutamente. E é por isso que nos projetos atuais da NASA, eu não conheço os projetos do Elon Musk, se ele realmente tem projetos. Mas a NASA há décadas desenvolve projetos desse tipo. E a lógica atual diz que antes mesmo de enviar astronautas para Marte, já será preciso enviar e instalar, colocar na superfície de Marte todos os módulos necessários para a sobrevivência dos astronautas. Não serão os astronautas que vão levar tudo o que precisam, tudo isso será colocado na superfície de Marte antes, será testado para garantir que tudo funcione bem. Talvez a gente envie até um duplicado, tudo o que for necessário, e só depois é que vamos enviar os astronautas, para ter certeza de que eles terão lá tudo o que precisam caso haja algum problema, até mesmo um exemplar duplicado. Ok. Por enquanto, focamos em Marte, mas alguns pensam além. Falamos recentemente sobre ficção científica. Há quem já imagine viajar pela galáxia para outros sistemas. Isso é algo que seria possível com as tecnologias atuais? Com as tecnologias atuais, isso não é possível. A tecnologia atual que usamos para nos deslocar no sistema solar são basicamente os foguetes que são propulsionados por. O que é um foguete? Muitas vezes achamos que sabemos tudo. Um foguete é algo que já transporta uma fonte de energia e seu combustível, tudo o que precisa, porque o foguete opera na ideia de que a gente projeta algo para trás e o simples fato de lançar algo para trás nos empurra para frente. Esse é o princípio de ação e reação de Newton, que funciona muito bem. Então, o que a gente lança para trás é algo que precisa sair em alta velocidade, porque quanto maior a velocidade com que lançamos para trás, maior será a nossa velocidade para frente. Então, nossa velocidade depende da velocidade do que é lançado para trás e da massa. É preciso ejetar o máximo de massa possível e lançá-la rapidamente para trás, aquecendo-a com o combustível. Ele aquece em alta velocidade, então tenta sair muito rápido pelo escapamento e pronto, isso nos empurra para frente. Então, uma velocidade, além da carga útil, que são os diferentes equipamentos, etc., tem seu próprio combustível. Não é como quando você está na Terra, por exemplo, você quer fazer uma viagem de Paris a Vladivostok. Você sabe que haverá postos de gasolina, mas no espaço não há posto de gasolina. Então, um foguete precisa levar todo o combustível, e não só o combustível para ir rápido e chegar até Marte, mas também o combustível para voltar. Oi. E isso representa um grande problema quando vamos discutir as viagens interestelares. Interestelar. Por quê? Porque já é preciso transportar enormes quantidades de combustível. Se quisermos ir a algum lugar e voltar, não podemos contar com um posto de gasolina lá. Depois tem a velocidade. As velocidades que conseguimos com o combustível atual, ou seja, com a propulsão química, são muito baixas. Essas são as propulsões. Da ordem de alguns quilômetros por segundo, isso dá algumas dezenas de milhares de quilômetros por hora. Basicamente, um avião vai, digamos, a 1000 km/h, um foguete vai a 36, 40, 60 mil quilômetros por hora. E o problema com as viagens interestelares são as enormes distâncias. Nos sistemas solares, as distâncias são relativamente próximas, não são tão próximas assim, mesmo assim. Porque, como dissemos, para ir a Marte leva 9 meses, sim, para ir mais longe, para Júpiter ou Saturno, leva vários anos. Já fizemos isso, já enviamos sondas, mas toda vez... A missão, desde o lançamento até o momento de chegar, durou vários anos, 5 anos, 10 anos, para ir até Saturno e mais longe.
E então, os objetos mais distantes que já enviamos para os sistemas solares agora estão mais ou menos na borda do sistema solar. São as sondas Voyager dos anos 70, foram lançadas para um tour pelo sistema solar externo. E uma vez em movimento, elas terminaram a exploração. Elas continuaram. E agora elas estão a uma distância que é 100 vezes a distância da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, chamamos isso de unidade astronômica. Então agora elas estão a 100 unidades astronômicas, mais ou menos. Elas levaram praticamente 50 anos para percorrer essa distância em unidades astronômicas. A sonda ainda está no sistema solar ou já saiu dele oficialmente? Então, ainda faz parte do sistema solar. Oficialmente, ela não saiu do sistema solar, porque o sistema solar se estende muito, muito mais longe. Costuma-se dizer, vocês vão ver, que essas sondas chegaram à borda da heliosfera. O que é a heliosfera? A heliosfera, que se estende até cerca de 100 unidades astronômicas, é o limite onde se encontra o vento solar. O Sol emite partículas, chamamos isso de vento solar, em todas as direções, e essas partículas se propagam. Mas em algum momento, elas encontram o meio interestelar entre as estrelas. Há um gás muito rarefeito, mas ainda assim existe gás. E quando estamos perto do Sol, o vento solar é bastante forte, bastante intenso, então ele empurra tudo isso para bem longe. Como sua intensidade diminui com o quadrado da distância, chega um ponto em que se equilibram. Sim, e isso nós chamamos de borda da heliosfera, e é lá que estão nossos aparelhos agora, na borda da heliosfera. Mas isso não significa que não haja outros objetos do sistema solar. Bem, a essa distância não há planeta, os planetas já ficaram para trás, mas há outros objetos menores, asteroides. Existe uma enorme nuvem de asteroides que contém, estima-se, 1 trilhão de objetos. 1 trilhão de objetos é 10 vezes mais do que as estrelas da galáxia. Existe ao redor do Sol, espalhado por alguns milhares, dezenas de milhares de unidades astronômicas, uma enorme nuvem que chamamos de nuvem de Oort. Jan Oort era um astrônomo holandês que descobriu isso nos anos 30, e essa enorme nuvem se estende até cerca de 100 mil unidades astronômicas, o que é muito, muito mais longe do que as sondas pioneiras chegaram. Então, agora, para chegar à estrela mais próxima, a distância é de 270 mil unidades astronômicas. Isso é ainda 3 ou 4 vezes mais longe do que a borda da nuvem de Oort. Então, as distâncias interestelares são literalmente enormes, e é isso que torna qualquer tentativa de alcançar essas estrelas muito, muito difícil para nós com as nossas tecnologias atuais. Se deixássemos as sondas viajarem, continuando em sua trajetória, elas encontrariam uma estrela depois de 60 mil anos, ou algo assim, com as velocidades atuais, então está fora de questão. Certo, então, não só, se entendi bem, não só com as nossas tecnologias atuais levaria 60 mil anos para chegar sequer à estrela mais próxima, mas além disso, sem volta, sem retorno, sem jeito de decolar de novo, e a gente teria que embarcar só para fazer a viagem de ida uma quantidade de combustível astronômica. Sim, se a gente quisesse pilotar, aí está. Mas aí eles saem, né? Estão no embalo, não estão sendo propulsionados, estão só no embalo. Eles tinham combustível no começo para dar a volta no sistema solar, mas depois eles seguem no embalo. Não há fricção no espaço. Eles não são parados, então continuam no embalo, mas não estão indo para um lugar específico. Eles estão passeando, estão fazendo um pequeno passeio, e por enquanto o que é bom é que as antenas de transmissão de rádio deles ainda funcionam, então a NASA ainda recebe sinais e podemos medir, por exemplo, a densidade do meio interestelar, enfim, as propriedades físicas do lugar onde eles estão, o que é muito bom. Ok, então, em relação à viagem interestelar, temos algumas ideias, outras fontes de combustível, outros tipos de motores que sejam interessantes? Sim, há muito tempo, claro, as pessoas têm se debruçado sobre essa questão. E, novamente, as ideias se desenvolveram principalmente nas décadas de 60 e 70 pelo mesmo motivo, pelo motivo que acabamos de mencionar. Dissemos que nos anos 60 foi a era, o início da exploração espacial.
E em muito pouco tempo fomos capazes de dominar 3 coisas que foram determinantes. A primeira foi a técnica dos foguetes, que foi desenvolvida. Você sabe, um dos filósofos da Grécia Antiga, Heráclito, dizia que é a guerra que é o pai de todas as coisas. E é verdade que em períodos de guerra geralmente houve muitas inovações tecnológicas. A tecnologia se desenvolveu enormemente, infelizmente, para destruir coisas e fazer a guerra, e em particular foi o caso na Segunda Guerra Mundial. Em muito pouco tempo foi desenvolvido o sistema de foguetes, foi Wernher von Braun, na Alemanha nazista, os famosos foguetes V2. A energia nuclear foi desenvolvida novamente para a guerra, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ali era a fissão nuclear, ou seja, núcleos pesados como o urânio ou o plutônio que sofriam uma fissão artificial, não natural, e se quebravam em pedaços menores. E durante essa transformação, uma quantidade de energia era liberada. Um pouco mais tarde, eles continuaram nessa direção, os americanos, mas os soviéticos também. Eles desenvolveram bombas de fusão termonuclear. Esse é o processo oposto. Em vez de quebrar núcleos pesados, fazemos a fusão de núcleos muito leves, núcleos de hidrogênio ou deutério, e isso libera ainda mais energia. E então, a terceira coisa que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial foram os computadores, a tecnologia dos computadores, começando por Turing, para decifrar os códigos enigma dos alemães. Então, essas 3 coisas que conseguimos dominar nos anos 50 desempenharam um papel determinante. Pensávamos que tudo iria avançar no mesmo ritmo, assim como fomos muito rapidamente para a Lua. Afinal, entre 1957, quando houve o Sputnik, o primeiro satélite artificial, 4 anos depois, houve Gagarin, o primeiro homem a sair no espaço. E 8 anos depois, em 1968, fomos à Lua. Então, naquela época, pensava-se que isso continuaria assim. Em Von Braun já tínhamos projetos avançados nos anos 60 para enviar astronautas a Marte, mas nós não estamos em Marte. Depois percebemos que tudo isso foi feito muito rapidamente, simplesmente por causa da competição. No contexto da Guerra Fria, então, isso realmente não era algo natural. E desde então, continuamos presos. A 400 quilômetros da Terra, é lá que fica a Estação Espacial Internacional. Não vamos mais alto, 400 quilômetros não é nada, é a distância de Paris a Lyon na vertical, e a Lua está a 400 mil quilômetros, 1000 vezes mais longe. Mas, aliás, não voltamos lá desde então. Como é que a gente não voltou lá? Abro um pequeno parêntese, porque hoje em dia tem muita gente que acha que nunca fomos à Lua, e uma das provas seria justamente que nunca voltamos lá, justamente porque seria tecnologicamente impossível. Sim, é verdade. Quando você olha na internet agora, pode encontrar vários sites que contam esse tipo de coisa. Não, nós temos provas de que fomos à Lua, e uma dessas provas são as pedras lunares, os materiais lunares que foram trazidos tanto pelos americanos, eles trouxeram nas 6 missões Apollo, eles trouxeram cerca de 300 quilogramas de material lunar, que metade ficou com a NASA e a outra metade foi distribuída para vários laboratórios em vários lugares da Terra para serem analisados. Esses materiais e propriedades não existem na Terra. Sabemos que isso vem da Lua e nos ensina muito sobre sua história. Não foram só os americanos, os soviéticos também trouxeram materiais de volta. Os soviéticos não conseguiram enviar astronautas, cosmonautas para a Lua, mas enviaram sondas que voltaram para a Terra, sondas que pegaram pequenas amostras. Acho que são só algumas centenas de gramas, nem chega a 1 quilo, é bem pouco. Eram as capacidades da época. Mesmo assim, os soviéticos trouxeram amostras, então há provas. Agora, os últimos foram os chineses. Há alguns anos, eles enviaram sondas que também trouxeram materiais lunares de volta, então sabemos que os americanos enviaram astronautas para a Lua. Não há nenhum problema quanto a isso.
Então, voltando à nossa pergunta, estávamos falando sobre a tecnologia necessária para poder ir a outros astros. Por enquanto, a maioria, quase todas as foguetes que usamos, utilizam o princípio de ação e reação com propelente, às vezes líquido, às vezes sólido, que é o combustível para os foguetes. Então vimos que essas tecnologias ainda são bastante limitadas, elas nos permitiram ir até a Lua e, eventualmente, para outros planetas do Sistema Solar. Por isso ficamos um pouco limitados para avançar. Estamos muito limitados. Não podemos seguir assim, mesmo com as tecnologias que imaginávamos, porque a fissão do urânio, do plutônio e até mesmo a fusão dos elementos leves, os isótopos do hidrogênio e do hélio, são muito mais eficientes, isso é certo. Só para dar uma ideia, toda vez que queimamos alguma coisa, o que fazemos é recuperar energia transformando uma parte da massa do que queimamos em energia. Desde Einstein, sabemos que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, uma pequena quantidade de massa pode produzir muita energia. A questão é, qual fração da massa é transformada em energia? Ao usar energia química, como ao queimar carvão ou propelentes, apenas uma pequena fração da massa é utilizada. A gente não percebe, parece que quando queimamos alguma coisa, se pesarmos antes e depois, é praticamente a mesma massa. Isso ocorre porque a diferença é de poucos bilionésimos que transformamos em energia. É por isso que, durante muito tempo, acreditava-se que a massa era conservada durante esse processo de combustão química, mas isso não é verdade. É só que a quantidade de massa transformada era tão pequena que não conseguíamos medir. Então, agora, quando queimamos matéria, não quimicamente, mas nuclearmente, ou seja, quando há reações nucleares de fissão, transformamos uma quantidade de massa muito maior do que nos casos químicos. 1 milésimo, um pouco menos de 1 milésimo, não é muito ainda, não é toda a massa, mas é muito, muito mais. Então, é 1 milhão de vezes mais, ou alguns milhões de vezes mais eficiente do que as reações químicas. É por isso que a bomba de Hiroshima foi muito mais eficaz. A bomba de Hiroshima tinha uma potência da ordem de 20 quilotons, ou seja, 20 mil toneladas basicamente, 20 mil toneladas, então 20 milhões de quilos de trinitrotolueno. Esse é o combustível químico que usamos no explosivo, o TNT. 20 milhões de quilos, mas a bomba usava 5 quilos de. Veja, era uma bomba que usava 5 quilos, que produzia tanta energia quanto 20 milhões de quilos de um explosivo convencional, que é uma combustão química. Então você vê a diferença entre a eficiência da energia nuclear e da energia química. E é a mesma coisa com a fusão, que é ainda 10 vezes mais eficiente do que a fissão. O problema com a fusão termonuclear é que, por enquanto, nós não a dominamos, ou seja, a fissão nós dominamos. Nós temos reatores nucleares que usamos na França para aproveitar a energia do urânio. Nós não temos reatores de fusão termonuclear, só temos bombas por enquanto. Por que é tão mais difícil fazer um reator termonuclear? De fusão termonuclear? O problema é que a fusão exige temperaturas enormes, aproximar os núcleos, a fusão. Aliás, as reações de fusão são as que ocorrem no coração do Sol e das estrelas. Mas o Sol e as estrelas são capazes de comprimir, eles têm uma massa enorme e conseguem comprimir o interior a temperaturas muito altas. O que ocorre quando a temperatura atinge dezenas de milhões de graus? Então, isso significa que as partículas, os núcleos, vão muito, muito rápido e assim eles conseguem superar as repulsões eletrostáticas. Então, os núcleos são eletricamente carregados, eles têm a mesma carga positiva. Então, quando você coloca um próton com outro próton, você tenta juntá-los, fundi-los. Mas eles resistem um pouco, já que eles se repelem mutuamente. A não ser que você os force a se lançar em alta velocidade. Se for em alta velocidade, eles conseguem colidir, é preciso velocidades muito altas. E como isso funciona? Uma bomba termonuclear, nós os obrigamos a ir muito rápido fazendo explodir.
Primeiro, uma bomba de fissão, pois é, uma bomba termonuclear é primeiro uma bomba de fissão que explode. No centro da explosão, há uma temperatura de 100 milhões de graus. 100 milhões de graus, isso é 6, 7 vezes mais alto do que a temperatura no centro do Sol. E a essa temperatura, então, os núcleos de hidrogênio, os núcleos leves na bomba de fusão, podem realmente superar as repulsões.